A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos, igreja do Senhor, que nesta noite estará cultuando ao Senhor neste culto de oração, de intercessão, e eu peço a você que se una conosco para o que você está fazendo. Agora é o momento onde você vai ter que buscar a presença do Senhor, você necessita disso. A oração, ela é o oxigênio, a oração, ela nos traz, meus queridos, vida e vida abundante. Estamos aí numa semana muito turbulenta. O pastor tem enfrentado alguns combates e eu peço oração a todos os irmãos. Combates contra essa doença. Essa semana perdi, de terça para cá, né? No dia de hoje eu perdi duas pessoas muito queridas na nossa família, que era um primo e o meu tio, que por sinal era o seu pai. Então foi um baque muito grande, né? A gente fica muito triste, embora a gente sabe que a realidade da vida é que nós não vamos viver para sempre aqui, mas quando as pessoas não conhecem a Jesus, elas estranham isso, elas não conseguem vislumbrar algo mais. Mas nessa noite nós vamos estar falando um pouco sobre isso, vamos estar orando e que Deus venha abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Peço que você feche os olhos agora e vamos orar e vamos agradecer a Deus, vamos meditar na sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que está se encerrando, essa semana. Ó Deus, que tem sido uma semana pesada, difícil, dura, dolorosa, de perdas. Ó Pai, de entes queridos, nós queremos orar por todas as pessoas que estão enlutadas, que estão passando por um momento tão doloroso em suas vidas. Que o Senhor venha enxugar essas lágrimas, Senhor Deus, de dor, de perda, de dor na alma, que o Senhor tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu também quero pedir ao Senhor que o Senhor console o coração da minha família, de todos aqueles que no dia de hoje choraram, Pai, pela perda, Senhor Deus, de um tio muito querido, Pai, e do meu primo também. Ó Deus, obrigado pela igreja que tem orado por nós, que o Senhor venha abençoar o teu povo. Agora, Pai, ministra a Tua palavra no nosso coração e nos dá alento, nos dá esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Me perdoem, meus irmãos, estou aqui com um pouco exausto, mas renovado para a glória de Deus. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com você apenas o verso 16 até o verso 18, tá bom? 2 Coríntios 4, verso 16, diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Amados, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você não se desanime. Essa palavra é para mim também, é uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para que nós possamos seguir em frente. E eu desejo a você que está passando por grandes tribulações, por grandes lutas exteriores e interiores, que você continue perseverando na sua fé em Jesus, é óbvio. Então, Paulo agora vai dizer que por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Ele coloca aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que o nosso corpo, né, essa matéria, ela se desgasta com o tempo. Todos nós, se tivermos aí, com muita misericórdia e graça de Deus, vivermos diante dessa pandemia, conseguimos passar por ela, nós vamos envelhecer. Alguns talvez não vão passar por essa luta, essa dor da perda de pessoas que estão morrendo por esse vírus, mas ninguém vive para sempre. Nós vamos envelhecer, as rugas vão chegar, as dores vão chegar, os cabelos grisalhos vão aparecer,
Porque essa lei, ela alcança todos, não é? Como diz o velho ditado, ninguém vai ficar para semente. Então, esse homem exterior, ele vai se desgastar com o tempo. Você vai envelhecer com o tempo, não tem como você não envelhecer. Então, haverá esse desgaste, mas Paulo vai dizer que interiormente estamos sendo renovados. Ou seja, na nossa alma, Deus renova-nos, Deus nos dá algo novo. E ele vai fazendo isso, ele vai dizer, estamos sendo, ou seja, é uma obra paulatina, é uma obra de forma em que a gente vai crescendo aos poucos, em que a gente vai amadurecendo dia após dia, que a gente também vai se fortalecendo, sabe, na vida, com esses embates que a gente enfrenta no dia a dia. Então, tem duas situações aqui. O corpo pode estar envelhecendo, mas Paulo vai dizer que lá dentro, no nosso interior, na nossa alma, nós, através do Espírito Santo de Deus, a palavra, Deus, na sua presença, o seu poder, ele vai nos renovando. E Deus vai te renovar, querido. Ele vai, dia após dia, te levantar com muito mais força. Você que serve a Deus, você que crê na palavra do Senhor, você que está passando por momentos difíceis, creia, ele vai renovar a tua vida. E uma segunda verdade que a gente pode aprender nesse texto é que Paulo diz que existe sofrimento. Paulo não nega que a vida daquele que serve a Deus, ele nunca escondeu isso também, na verdade, o Evangelho nunca escondeu, Jesus nunca escondeu, os apóstolos, a história da igreja, toda a palavra de Deus vai nos mostrar que todo aquele que serve a Deus um dia vai passar por algum tipo de sofrimento. É uma má notícia que chega de uma morte, de uma doença, desse vírus que a gente está vendo que está tirando vida de muitas pessoas. Porque nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo cheio de pecado, nós estamos num mundo onde as pessoas elas abandonaram a Deus e foram atrás de outros deuses, foram atrás de outras coisas, foram atrás de riquezas, foram atrás de glórias de homens. E por conta disso, esse sofrimento, ele vem. E Paulo não vai negar que existe sofrimento para todos. Inexoravelmente, o sofrimento, ele vai bater na porta de todos. Agora, e daqueles que servem a Deus, daqueles que creem na sua palavra? Qual é a boa notícia que a gente tem aqui? É que quem serve a Deus entende que o seu sofrimento é leve e momentâneo. Glória a Deus por isso. O nosso sofrimento é leve e momentâneo. Sabe? Quando você lê esse texto, ele te traz um alívio tão grande, porque você percebe que Deus, ele sabe a dose certa, ele permite a dose certa, porque ele está no controle de todas as coisas, ele é Senhor, a sua vontade ninguém pode impedir, e principalmente a vontade dele na nossa vida. Até com o sofrimento Deus está sendo misericordioso. Talvez pelo fato de você acordar hoje, talvez a sua vida não tenha sido fácil, as coisas não tenham dado certo para você, mas lembre-se, o que você passa é leve. E eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Esse sofrimento, ele também vai passar. Ele não vai durar a vida inteira, em nome de Jesus, porque assim diz a palavra do Senhor. Esse sofrimento é leve, esse sofrimento é momentâneo, e ele vai, em terceiro lugar, produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, há um propósito em tudo que acontece na nossa vida, principalmente no meio do sofrimento, do caos, do deserto, da tempestade. Está produzindo para nós um peso de glória, ou seja, aqui é lindo a gente saber que Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando através de nós, e a glória dele vai se manifestar. É para ele, a glória sempre será dele. Quando a gente sofre, a gente tem que lembrar disso, que de alguma maneira
A glória do Senhor vai resplandecer, vai despontar e vai ser maravilhoso, meus irmãos. E a gente, quando olhar para trás, vai assim, aquela luta que eu passei realmente não foi nada perante a glória que Deus manifestou. Então, amados, Paulo nos convida a tirar os nossos olhos, tire os seus olhos dessa dor, dessa tribulação, não fique mergulhado nisso. Tem pessoas que acabam se afundando numa depressão, acabam se afundando em problemas que levam ela a doenças gravíssimas e às vezes alguns não suportam, acabam tirando sua própria vida. Porque ficaram mergulhadas, ficaram com os olhos ali no problema, na doença, na situação. Eu tenho dito para muitas pessoas nesta semana, coloque seu olhar naquilo que te dá esperança. Às vezes a pessoa fica ali na televisão presa, assistindo aquelas notícias, né? E ela vê só morte, 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 parece que só tem aquilo, mas não, gente, a vida tem muitas coisas boas, e não é se iludir, mas é você aprender a olhar, é você fixar os seus olhos, não nessas coisas agora, que a gente está passando, sabe? É a gente olhar para aquilo que a gente ainda não vê, a gente tem uma fé que consegue enxergar muito mais além, porque Paulo vai dizer, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, é transitório, vai se acabar, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, eu quero contar um exemplo para vocês de um homem que estava em fase terminal de câncer. Um pastor foi visitá-lo e o pastor perguntou para ele assim, como você está? Ele disse, eu estou muito bem, eu estou me preparando estou arrumando minhas malas para estar na minha mansão celestial, na mansão celestial que meu pai preparou para mim. Olha que lindo. Aquele homem estava vislumbrando a eternidade. Ele estava olhando para a eternidade. Ele não estava olhando para o problema, para aquele câncer que estava corroendo o seu corpo, mas ele conseguia enxergar que a vida dele não ia terminar ali naquele leito daquele hospital, mas que havia eternidade para ele, que existe vida após a morte. E só quem pode fazer isso por nós é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero que você coloque sua fé, que você apoie sua fé nessa verdade, nessa palavra de hoje. Não coloque os seus olhos no sofrimento, não coloque os seus olhos nas dores que você está passando. Coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos nas promessas de Jesus. Coloque os seus olhos não naquilo que você está vendo agora. O que você está vendo agora é dor, é sofrimento, parece que não vai ter mais fim. Não, eu vou colocar os meus olhos naquilo que é eterno, na eternidade. Jesus prometeu que ia preparar um lugar para mim, que não haveria mais dor, que não haveria mais doença, que não haveria mais pobreza, que não haveria mais miséria. E eu quero estar nesse lugar. E eu quero olhar para esse lugar e eu sei que nada e nem ninguém pode roubar isso de mim. Então, querido e querida, que nesta noite você ore a Deus para que Ele te ajude, para que Ele te dê força, para que Ele te renove, ainda que você esteja passando por momentos difíceis de doença, que você esteja com problemas de saúde, que você peça para o Senhor te renovar e que os sofrimentos que você passa, você consiga entender e eleve. Ele vai passar porque Ele é momentâneo. Ele está produzindo coisas boas para você. A glória de Deus vai se manifestar nisso. E não pare de olhar para o que é eterno. Tire os seus olhos daquilo que não é eterno. E assim você será um vencedor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que vocês tenham uma semana abençoada. E continue adorando a Deus, independente das circunstâncias. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra de ânimo, de esperança para cada um dos teus filhos, que aqueles que vão ouvir essa palavra possam realmente, Senhor Deus, entender o plano e o propósito que o Senhor tem, que possamos crer que, embora estejamos a desgastar-nos exteriormente, o Senhor está, ó Deus, nos renovando, ó Deus, interiormente, dia após dia, e esses sofrimentos que estamos passando são leves e momentâneos, e que estão produzindo para nós um peso de glória que vai pesar mais do que todo esse sofrimento que estamos passando. E que possamos colocar os olhos não naquilo que se vê, não nesses problemas todos, mas colocar os nossos olhos no Senhor e na eternidade.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de orar por alguém que está sofrendo. Ore pela igreja, ore pelo nosso país, ore pelas autoridades e não deixe de clamar a Deus para que o Senhor entre com cura na nossa nação e que Ele venha abençoar as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém e amém.